Vida nova, pelo menos é o que desejamos. A maré de notícias ruins contribui para a desesperança do brasileiro. Mas não é só isso. Há uma crise global. O mundo está passando por mudanças profundas que atingem todas as áreas e impactam o nosso cotidiano. Então, o que podemos fazer diante de tantos desafios? Existem alternativas? Vamos saber de tudo isso com a professora, palestrante e consultora de desenvolvimento profissional, Cíntia Lopes, que está aqui no estúdio da Rádio CBN. Cíntia, muito bom dia. Bom dia, Denise, bom dia a toda a equipe. É uma honra, é um privilégio ter recebido o seu convite. E vamos falar de possibilidades, não é? Porque a vida depende muito mais de decisões e ações do que das nossas circunstâncias. E eu te pergunto, o que esperar de 2016? Que mudanças podem ser essas, começando por nós, em primeiro lugar, Cíntia? Exatamente, né? 2017 promete de novo ser um ano desafiante, conturbado, instável, complexo, né? Hoje, não só o Brasil, mas o mundo, né, está passando por mudanças importantes. Então, isso vai exigir de nós uma nova percepção das coisas, flexibilidade, criatividade, para que a gente lide, não é, com toda essa complexidade. Então, realmente, partir de nós, não é, Denise? Eu gosto daquela frase do Gandhi que diz: seja você a mudança que quer ver no mundo. Eu voltei agora recente da Califórnia, nos Estados Unidos, fui fazer formação com o maior ícone de desenvolvimento profissional no mundo, o Anthony Robbins, e foi maravilhoso, inclusive fiz alguns destaques aqui para o ouvinte CBN. Mas quando eu voltei, Denise, eu falei para a minha equipe, eu vou lançar agora um novo curso, né, antes do Natal, de comunicação, para ajudar as pessoas a falarem melhor, a vender mais. E a minha equipe disse: não, Cíntia, você está louca, uma semana antes do Natal, né, todo mundo indo para a praia, pagando contas, enlouquecido para fechar o ano. E eu disse: não, eu estou vendo possibilidades, eu já planejei, nós vamos fazer esse curso. E foi um sucesso, Denise, veio empresários de São Paulo, né, para fazer esse curso de comunicação. Então, eu vejo assim que você, de fato, precisa acreditar, né? Você precisa olhar cenário, planejar e ter estratégias novas para continuar tendo resultados. Bom, não é que você está ausente ou está longe de tudo que está acontecendo, né, Cíntia? Você está apenas, digamos, se blindando com muito mais força, acompanhando todo esse cenário que vem movimentando o país e o mundo, mas ao mesmo tempo se fortalecendo em cima de tudo isso para não parar no tempo. Exato. E não jogar para os outros a responsabilidade por mudanças, no caso. Perfeito, Denise. Eu quero falar muito nessa entrevista a respeito disso, não é? Porque, claro, eu estou presente para os desafios, né? Nós começamos o ano já com chacina, com uma série de notícias ruins. Agora, para onde vai o meu foco? A minha energia vai para onde está o meu foco. Então, muitas pessoas estão ainda, né, ligadas nas mazelas, nas dificuldades, na corrupção. Ok, eu preciso estar presente para o que está acontecendo, mas para onde vai o meu foco? Quais são as minhas possibilidades? Então, isso é muito importante para que você não fique, né, nesse emaranhado de coisas tristes e desafiantes e perca a sua energia com isso. O que se percebe, Cíntia, é que durante as confraternizações de final de ano, tanto Natal como Ano Novo, nossa, promessas são as mais variadas. Exato. Aquela vontade, aquele desejo realmente de buscar o melhor, de realmente mudar a vida, mudar o cotidiano. Mas os dias vão passando, as semanas, os meses também, e as pessoas acabam caindo na mesmice, digamos assim. Quais são os caminhos, quais são as dicas no teu ponto de vista para evitar que isso aconteça agora, em 2017, realmente ser um ano diferente? Pois é, Denise, as pessoas de fato elas querem muitas coisas para a vida delas, mas tem algo que as deixa ligadas no passado, presas, né, naquela condição de vítima. E eu destaco uma coisa aqui muito importante, que é a linguagem, né? Por meio da linguagem, Denise, nós contamos histórias, não histórias baseadas em fatos, uma história com E, né? Aquela história ficcional. Por exemplo, todos nós contamos histórias para nós mesmos a respeito da nossa impossibilidade. Ah, Denise, eu não sou boa o suficiente, eu não estou preparada o bastante, quem sou eu para fazer tal coisa, eu não sou amado o suficiente. Veja, são histórias
que nós contamos para nós mesmos e para os outros e que estão ligadas a crenças limitantes. O que é uma crença limitante? É algo que eu acredito no meu inconsciente, que para mim é verdade, não é? Mas que me limita, me deixa presa no passado. Eu vou dar um exemplo claro. Desde criança eu contava uma história para mim e para os outros que deixava todo mundo emocionado. Eu dizia, olha, sabe por que eu não consigo falar diante das pessoas? Porque eu nasci num lar conturbado, os meus pais se separaram, eu fiquei longe da minha mãe. Eu sempre fui uma criança tímida, introspectiva, inexpressiva, é por isso que eu não posso. Veja, eu contava uma história sempre muito bem urdida para as pessoas. Hoje eu detonei essa história, não é? Hoje eu conto uma história totalmente diferente para as pessoas. Hoje eu sou a profissional que prepara grandes políticos, eu sou a profissional que prepara empresários para falar melhor, que ajuda adolescentes a superar o medo. Veja, é uma nova história que você precisa contar para si mesmo. Eu quero perguntar para os nossos ouvintes da CBN, que história você tem contado para você mesmo e para os outros em 2016 e que agora você precisa renovar essa narrativa, contar uma nova história, uma nova experiência. Então a linguagem é muito importante, Denise, o que você fala para você mesmo. O outro ponto que eu destaco também, o foco. A nossa energia, de novo, né? Nossa energia flui para onde vai o nosso foco. Qual é o seu foco? O foco é naquilo que eu posso ou no que eu não posso? É nas mazelas do Brasil e no mundo? Ou é no Brasil que dá certo? É no Brasil que é o país que está avançando, que está crescendo? Para onde que vai o meu foco? Se eu fico no foco negativo, eu me torno a vítima, né? Que reclama das agruras da vida, das dificuldades. Então eu vejo, né, muitas pessoas ao meu redor ganhando muito dinheiro na crise, licitamente. Eu vejo muitas pessoas se desenvolvendo. Lá na Califórnia, onde eu estava, tinha lá mais de 200 brasileiros, não é? Em meio a 10.500 pessoas de 54 países. Aí eu pensei, nossa, meu país está em crise, mas olha quanta gente acreditando, né? Pagando em dólar caro para estar lá. Então você tem razão, Denise, acreditar, né? Acreditar no cenário, acreditar na possibilidade. Cíntia, a pergunta da nossa ouvinte, a Márcia Cristina Salto, ela coloca o seguinte: ela tem 30 anos, está com medo de aceitar uma proposta de trabalho por se preocupar com o que as pessoas irão pensar ou falar. Afinal, a proposta é para um cargo grande de direção. O que ela deve fazer? Pois, afinal, pode ser uma grande chance na visão dela, mas está com esse medo, com esse friozinho na barriga, diante de dizer o verdadeiro sim, que ela já disse, dá para entender que ela já disse. Sim. Mas ela está ainda com medo, com receio. Certo. Márcia, uma notícia que vai deixar você feliz. Você e a humanidade sentem medo. Diante de desafios, nós sentimos medo, né? O medo faz parte do ser humano. O nosso cérebro, Márcia, é ligado à sobrevivência. Então, tudo que desafia o status quo dele, tudo que coloca ele numa situação nova, vai vir o medo. Então, o que você deve fazer agora para derrubar essa ansiedade, esse medo, essa angústia que antecede um grande desafio como um novo cargo, né? Se preparar tanto emocionalmente, né? Eu posso, é para mim, eu consigo, eu estou preparada. E fazer também um planejamento, não é? Quais são as principais ações que você já quer desenvolver na empresa? Como é que vai ser isso? Coloque no papel, porque hoje, não é? Quando você planeja, coloca as coisas no papel, você tem mais clareza, você está olhando de fora. Mas 80%, viu, Denise? 80% da nossa preparação, e eu indico isso para a Márcia, é psicologicamente. É a sua história de vida, Márcia, são as suas crenças limitantes, são a sua linguagem, né, o que eu comentei agora. Então você precisa desenvolver novas crenças, né, novas histórias para você. Acreditar, sim, eu posso, é para mim, eu sou líder, eu sou criadora, eu vou para frente com a minha força, eu estou preparado. Porque uma coisa, Denise, que me ficou muito clara lá nos Estados Unidos, né? Poxa, eu estava num país de primeiro mundo que hoje, né, é tido como o país mais poderoso do mundo. Os norte-americanos, quando entrevistados lá pelo Anthony Robbins, diziam, puxa, eu
Eu tenho medo de não ser bom o bastante. Aí eu pensei, nossa, como isso é familiar para nós brasileiros. Eu tenho medo de não ser bom o bastante. Eu tenho uma percepção de que eu não sou amado o bastante. Gente, isso está ligado ao nosso cérebro de sobrevivência, né? Sai do cérebro, viu, Márcia? Vai para o coração que você vai sair vencedora. E essa frase chama a atenção da Márcia Cristina, esse medo. Ela se preocupa com o que as pessoas irão pensar ou falar. Então não é nenhum medo tão extremo assim, mas é diante das pessoas o que eles vão pensar ou falar dessa minha decisão. Isso, é um medo muito comum, né? Das pessoas. É um medo ligado ao nosso ego, né? Será que os ouvintes estão gostando da minha entrevista? Será que eu sou boa o bastante? Isso está ligado ao nosso ego, não à nossa essência. Sempre que nós nos comparamos com os outros, nós vamos sair perdendo. Então, que tal você se preparar, você dizer, claro que eu estou preparada, né? Eu vou estudar mais, eu vou me preparar mais, hoje eu vou cultivar novos pensamentos e vai para a prática, né? Vai com medo tudo, porque o medo de não agradar é um dos medos mais comuns nas pessoas e o que deixa mais elas presas no passado. Então, realmente mudar isso. Sobre mudança, Cíntia, aproveitando esse passado e presente também, já de olho no futuro, falasse há pouco sobre a Cíntia do passado, aquela Cíntia com muito medo, aquela Cíntia que não se sentia capaz de encarar, digamos assim, um degrau de cada vez, subir nessa escada. E de repente tudo mudou. Hoje a história é diferente. Isso. Mas quando é que você se sentiu tocada por essa mudança? Quando é que você, de repente, observou com um olhar diferente essa nova Cíntia Lopes? Perfeito, Denise. É importante dizer para o nosso ouvinte que o medo faz parte do ser humano. Nós vamos sentir muito medo até no último suspiro da nossa vida. Por quê? Porque o medo é proteção, o medo é item de série. É normal a Márcia estar com medo agora, eu também estaria com medo. Mas quem é que vence? É aquele que vai para a ação. Medo e ação não combinam. Então, Denise, o dia que eu estava na faculdade, 7º semestre, o professor disse, olha, hoje eu vou chamar gente diferente aqui para fazer a apresentação. E vamos começar com Cíntia Lopes. Quando ele me chamou, eu já não enxerguei mais nada, aquele frio na barriga, boca seca, visão turva, cabeça tonta, taquicardia, sudorese, eu passei muito mal. E eu fui lá para frente tremendo. Eu pensei, eu vou ler um pedacinho do texto, o professor há de considerar. Mas hoje, como profissional de comunicação, eu sei que quanto mais nós estamos sob o efeito do medo, mais a voz vai se perdendo, né? Você fica com um fiozinho de voz. E eu não disse nada com coisa alguma, Denise, e o professor disse, Cíntia, vai sentar. Como se não bastasse a humilhação daquele Cíntia, vai sentar. Eu lembro que eu levei a maior bronca que um aluno poderia receber diante dos seus próprios colegas. E eu desci aquele morro da FURB, Denise, chorando. Cheguei em casa, dei um soco na mesa e disse, não, de hoje em diante eu vou ter que mudar a minha história. De hoje em diante eu vou parar de dar desculpas, eu vou parar de me justificar, eu vou parar de ser a vítima, eu vou parar de ser a menina que foi abandonada. E eu vou fazer alguma coisa por mim. E de lá para cá não parei mais. E a boa notícia é que hoje eu ajudo empresários, executivos, professores, políticos que também dizem, Cíntia, o que tem de errado comigo? Eu sou uma pessoa admirada pela sociedade e quando eu vou falar eu quase morro do medo. Da onde que vem isso? Eu sei da onde que vem isso. Da sua história de vida, das suas crenças, do seu medo terrível de errar, do seu perfeccionismo. Qual é o problema de eu dar uma escorregadela aqui e ali nessa entrevista, por exemplo? Claro, eu me preparei, eu sei o assunto, eu tenho o conteúdo, mas não importa que eu dê uma escorregadela. Então, esse perfeccionismo exagerado faz com que as pessoas travem, paralisem. Esse medo de errar, esse medo de fazer papel de bobo, de não agradar, de não ser boa o suficiente, isso me deixa presa no passado. Deixa eu uma pessoa muito aquém das possibilidades. Então, cuidado, escreva uma nova história a partir de hoje, até porque um autor disse, né, um dia todos nós vamos viver de histórias. E que histórias você quer contar para os seus filhos e netos? Interessante agora nessa questão filhos e netos, principalmente os filhos, os pais em casa. De que forma eles podem ajudar os seus filhos para que quando chegarem na adolescência, chegarem na fase adulta, encararem esse medo como, digamos, uma pitada na vida e não, de fato, um grande temor, digamos assim? Ótima essa pergunta, Denise, porque eu honro e amo os meus pais demais, né? Eu sempre digo nas palestras que os nossos pais são os culpados que não têm culpa até hoje, porque hoje tem a informação, né?
Mas eu lembro, eu tive uma educação germânica, aquela educação muito punitiva, castradora, né? Cala a boca, fica quieto, quem é você para fazer isso? Minha filha, isso não é para gente como nós, você quer fazer uma faculdade, você quer ter sua empresa, mas infelizmente nós somos pobres, né? Eu sei que os pais diziam isso com as melhores das intenções, com medo que a gente fosse, entre aspas, quebrar a cara, né? Olha o fulano, olha o Beltrano, deu o passo maior que a perna e hoje está aí, né? Todo mundo apontando ele e tal. Então nós fomos muito assustados na nossa infância. O que os pais podem fazer hoje, não é? Meu filho, você pode sim, se prepare, né? Se prepare, estude mais do que todo mundo. Vá em busca do seu sonho, mas você pode, é possível, né? Então, eu sempre recomendo isso aos pais, porque pela comunicação, pela linguagem, muitas vezes você destrói o seu sonho. Eu tenho uma sobrinha que disse, tia, eu passei no vestibular agora, mas a mãe disse que se eu não trabalhar, eu não vou fazer a faculdade, eu preciso de uma vaga que tem, mas são 80 candidatos, o que eu faço? Será que eu tenho condições? Você tem todas as condições. Mas ela era tímida, acanhada, postura assim. Só, vamos começar pela tua postura, né? Vamos começar pelo corpo. Joga os ombros para trás, olha as pessoas de forma direcionada, né? Trabalha o teu tom de voz, visualiza você conquistando essa vaga. E eu preparei ela e ela foi uma das escolhidas. Então, o que é isso? Mostre para esse adolescente, para essa criança que ela é capaz, que ela é amada o suficiente, não é? Que ela é boa o bastante, que ela pode alcançar tudo o que ela quiser, desde que ela tenha paciência, preparo, não é? Que ela espere o momento certo para as coisas, porque hoje eu vejo o jovem extremamente ansioso, não é? Ele já quer o seu apartamento, o seu carro, ele quer fazer um intercâmbio, mas os nossos pais, nós demoramos... Tudo, mas ao mesmo tempo dá a entender que ela não faz nada. Exatamente. Ele não tem um foco, não se direciona para um determinado acontecimento e ali realmente se projeta com mais qualidade. Perfeito, você tem que ter o preparo, né? Sem preparo nós não chegamos a algum. Você se torna aquela pessoa com iniciativa, mas sem o preparo. Aí você faz besteira. Mas, de fato, não é? Contribuir com uma comunicação estimulante, né? Que desafie esse jovem a ser melhor é muito importante. Como você se preparou muito bem para essa entrevista, trouxe material de apoio aqui para o nosso estúdio também. O que mais tem, inclusive, desse evento internacional na Califórnia? O que mais você pode trazer para o nosso ouvinte pós-momento dessa viagem internacional? Pois é, Denise, eu trouxe aqui uma tríade, né? Eu falei antes da linguagem, que são as nossas histórias. Tem sempre uma história amarrada a uma crença limitante. Eu não posso, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo. A questão do foco. Sem foco você não vai adiante, você precisa dar objetivos atraentes para o seu cérebro, para onde ele quer chegar. E eu destaco também dessa tríade, em terceiro lugar, a fisiologia. O que é fisiologia? Fisiologia é o equilíbrio do corpo, não é? Como é que está agora o seu corpo, não é? Como é que você está se sentindo nesse momento? Nós chamamos de estado. Veja, hoje as pessoas, o celular é até mais importante às vezes do que a carteira, né? A pessoa deixa em casa a carteira, mas não pode esquecer o celular. O celular é algo absolutamente útil porque você pesquisa, você faz pagamentos, você trabalha. Mas o celular descarregado, ele é um estorvo para você. O mesmo eu digo em relação ao nosso corpo. Se você não estiver energizado, se você não estiver bem hidratado, bem alimentado, se você não estiver com a energia lá em cima, o resultado do seu trabalho fica medíocre. Veja, essa entrevista, a qualidade dessa entrevista depende de como eu estou me sentindo agora, energizada ou não, equilibrada emocionalmente ou não. Então eu preciso, Denise, foi batido muito nisso lá na Califórnia, eu preciso cuidar muito do meu corpo. O meu corpo precisa estar o tempo todo em movimento. Eu preciso o tempo todo, não é, jogar os ombros para trás. Pesquisas mostram que quando a gente fica numa postura empoderada, por exemplo, ombros jogados para trás, o queixo erguido, postura de Mulher Maravilha ou de Super-Homem, lembra da postura da Mulher Maravilha? Você joga hormônio testosterona na corrente sanguínea, que é o hormônio da ação. Tanto os homens como as mulheres, não é? Se empoderam para a ação e você diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Olha que informação interessante, né? Antes de eu chegar aqui para a entrevista, eu falei lá com a Bruna, eu vou no toalete. E escondida lá eu fiz essa postura de poder. Por quê?
O meu cérebro começa a jogar na corrente sanguínea hormônios de alta qualidade. Ocitocina, endorfina, serotonina, hormônios que nos deixam preparados para a ação. Então é isso que nós temos que cuidar: fisiologia, linguagem corporal. Como é que são as pessoas bem-sucedidas e as pessoas não-sucedidas? O que é uma pessoa bem-sucedida? Ela ama a si mesma e os outros, ela é equilibrada emocionalmente, ela tem objetivos, ela tem expectativa de vida. Como é que essa pessoa anda? Observe lá no shopping, não é? Ela anda com direcionamento, ela tem os ombros equilibrados, o olhar é voltado para frente. É uma pessoa que respira diferente, ela tem textura diferente no rosto, brilho nos olhos. Como é que é uma pessoa que está passando por um período de depressão ou está doente? Os ombros caem, os olhos vão para baixo e para a direita, que é contato com as emoções, o emprego que se foi, o namorado que foi embora, é contato com as emoções negativas. Essa pessoa se movimenta pouco, não adianta convidá-la para dançar, ela não vai aceitar o convite. Qual é o nosso grande segredo aqui, Denise? Movimento, exercício físico. Cada vez mais a mídia tem mostrado, não é, a importância de você fazer caminhadas, de você se mexer, se movimentar, de você tomar água o tempo todo, de você comer alimentos vivos e verdes, alcalinizar o seu corpo. É isso que vai te deixar preparado para um ano bem-sucedido. Você não vai realizar muitas coisas num corpo doente, num corpo sem energia. Ontem, né, nós estamos escrevendo um novo livro, eu e a Denise Aires, e aquele calor, né, não tinha para onde correr na casa. Eu disse, pá, nós não tem como produzir nada aqui, né, estava muito quente. Então, o que eu digo? Se coloque num estado em que você se sinta bem, e aí você vai realizar todos os seus objetivos. Sobre a produção desse novo livro, já fica o convite aqui na Rádio CBN, volta para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, novo trabalho, e claro, para aperfeiçoar a importância desse momento profissional, pessoal, a linguagem corporal que faz a diferença sim para o ser humano. Então já tem um convite feito para uma nova oportunidade, Cíntia. Perfeito. Tá bom? Obrigada, Obrigada Denise. também pela presença e foi muito útil essa entrevista, bem agora no comecinho de 2017, o ano está apenas começando e essa receita não é milagrante, ela é bem fácil. Basta realmente colocar em prática dia após dia. Perfeito, Denise. Eu quero finalizar então com essa frase, né? Pequenas ações feitas de forma sistemática nos levam a grandes resultados. Qual é a pequena ação que eu vou fazer hoje para tornar 2017 o melhor ano da minha vida? Isso em todas as áreas. Área física, área emocional, área de relacionamentos, financeira. Todas essas 12 áreas importantes da vida dependem de ações. Pequenas ações feitas com consistência vão nos levar a um 2017 brilhante. Obrigada e um ótimo dia para você. Muito obrigada a todos vocês. Conversei com a professora, palestrante.